Outro caso que eu queria saber a sua opinião. Tem muita gente aí querendo que as vacinas sejam mandatórias. Sim. O que você acha sobre isso? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Você tem uma grande aceitação pela população brasileira Graças a Deus. da vacina, tá? Então, o melhor nesse caso é você investir em campanhas de convencimento. Se você for discutir você pode, entendeu? Mas às vezes você vai gerar uma tensão desnecessária. Se está indo bem a vacinação, se as pessoas voluntariamente estão indo lá, se vacinando, por que você vai gerar uma situação de coação que pode ter o efeito contrário, né? De você gerar uma reação e gerar um comportamento anti-vacina. Então, o que eu acredito mais é no convencimento. Agora, acho, sim, e aqui vai uma crítica, tá? Que esses discursos que provêm do presidente da República, Bolsonaro, contra a vacina, até hoje não se vacinou, né? De pessoas ligadas a ele, que às vezes até se vacinaram. O cara é tão cara de pau que ele vacinou, mas ele faz. O Eduardo Bolsonaro se vacinou, por exemplo. Eu vi uma foto. Sim. É hipócrita, né? Hipócrita. Então, assim, isso é ruim. Isso desestimula o comportamento adequado. Sim. Se você é uma liderança, você tem que ter responsabilidade, você tem que dar o exemplo. Então, a minha opinião é muito clara em relação a isso, entendeu? A gente não tem que entrar nessa discussão. Tá, pode Concordo. discutir em abstrato. Não, mas a gente não tem essa necessidade. Eu acho que uma discussão onde é moral o Estado te obrigar a tomar um remédio, eu não acho que seja, nunca. Nenhuma, por mais que seja benéfico que todo mundo tome um remédio. Você tem uma discussão antiga sobre esse fato, que é aquela questão das testemunhas de Jeová da transfusão de sangue. Uhum. Você tem até uma produção jurídica de decisões sobre isso, se você pode impor um tratamento médico a uma pessoa, o tratamento médico salva a vida dela, mas ela não quer submeter. E normalmente a posição é que você respeita a decisão do paciente. Então você está num câncer terminal, tem uma quimioterapia que pode salvar. Eu não quero fazer a quimioterapia. Você vai obrigar? Tá? Agora, veja, que estou falando da vacina. O problema da vacina é também que, se você não se vacina, você aumenta as chances de você ser um veículo transmissor do vírus. Tá? Então, tem uma questão aí que é um pouco diferente. De todo modo, tá? Vamos colocar aqui. Se os brasileiros estão voluntariamente se vacinando, por que você vai coagi-los a fazer isso? Você nunca deve coagir o brasileiro, Não, de forma alguma. Nenhuma hipótese, na minha opinião. Mas você entendeu o meu ponto, cometa né? crime. Mesmo que claro, mesmo que aumenta mas você menos entendeu o meu ponto. Agora, Entendi, não, entendi. que eu acho, fico sim, feliz que você seja o que contra a obrigação agora. O que eles fizeram, né, de obrigar quem entra no Brasil tem que comprovar a vacinação, aí eu acho correto. Nesse ponto eu Porque não é diferente, sou você tá discordante. vindo de fora, É. eu quero ir para outro país, é que nem se falar, eu não concordo que me exija visto para ir para os Estados Unidos. Meu amigo, então não vai para os Estados Unidos. O problema é teu, entendeu? sim. Não, de países para outros países, Então. eu acho que se você quiser pôr a barreira e a restrição que você quiser é justificável, inclusive. Que nem Mas esse aqui no negócio Brasil, do- você do- nasceu aqui, você não tem escolha, entendeu? Que não nem é esse escolha de negócio não ir pra onde você nasceu. do Djokovic lá. Eu sou um fã do tênis. O cara, joga... É um dos grandes tenistas da história. Alguns dizem que talvez seja o maior, né? Mas, assim, ele errou nesse episódio. Eu discordo um pouco, na verdade. Errou. Eu não sei se ele errou. Ele defendeu um ponto que ninguém pode obrigar você a tomar vacina. Mas aí não vai, Mas então. aí não aquela vai, então, história né? Mas é isso, ele provou esse ponto. Daí ele não foi mesmo. Não foi, tá sofrendo as Pode consequências. ser que tenha ali acho que teve uma situação ali que também ficou errada, que aparentemente alguma informação estava correta, porque se ele soubesse que ia ser barrado, ele certamente não teria viajado. Né? Então teve essa questão também. É. Mas assim, tanta confusão e todo mundo querendo ver o cara jogar e tal, toma vacina, meu. Né? Ou não vai, ou diz que não vai de uma vez. Entendeu? Enfim. Eu teria tomado a vacina e ido, eu acho. Tipo, eu não vejo o menor problema de tomar vacina. Eu tomei a vacina, acho que todo mundo tem que tomar vacina. Só que... Eu tomei 3 doses, mas eu peguei até a Covid, mas eu acho assim... Por isso que eu fico meio duvidando se a vacina realmente impede você de passar pra alguém. Eu acho que diminui Será a que chance diminui? de transmissão. Se você pega, está todo mundo pegando. Mas olha, eu vou te dizer pra vocês, eu tomei, né, e até coloquei isso publicamente, porque como você tá uma figura pública, Claro. acho que você tem esse dever, mas eu, desde o começo, como é que eu sei, deixei claramente, olha, o fato de eu ter pego não significa que a vacina não funciona. O meu entendimento é que, se eu não tivesse tomado,
eu teria sofrido consequências mais severas. Acho que o entendimento é do senso. Exatamente. Então é importante você estimular as pessoas a se vacinarem, Claro, não concordo. estimular essa teoria que a vacina é um vírus, que é um chip, não sei o quê, as coisas malucas Claro. que colocam por aí, entendeu? Então, nesse ponto... o melhor argumento... Minha posição é essa. Concordo, eu concordo pra você. Acho bom que você entende que existe uma linha de que você não deve coagir pessoas a tomar uma decisão que deveria ser de livre-arbítrio delas, entendeu? É burro. As pessoas têm direito de ser burra. As pessoas têm direito de ser burra no mundo. O Estado não tá aqui pra proteger você da vida. E quando você... Não, eu ia falar uma coisa... O quê? Não, agora tu vai falar, né, agora ficou curioso. não quero ser ofensivo. Vou falar do presidente da República. Então, melhor cara... seguir. Puta, eu ia te perguntar um bagulho aqui. Só aproveitar aqui, já que fez um parênteses, estava pensando aqui. Renovar aqui, olha, quarta-feira, filiação do MBL no Podemos, vai ser um grande evento. É um pessoal legal do MBL, vocês conhecem lá, um pessoal bacana e tal. Conheço alguns. Eu conheço o Kim, o Arthur, o Renan, uma galera de lá. Eu gosto bastante gosto de todos, mas eu gosto bastante do Kim. Kim eu me identifico mais. Mas pessoal assim... jovem e tá querendo mudar a política e tal, é legal. Assim, eu gosto do Kim, gosto do Arthur e tudo mais. Há ressalvas ao MBL, mas... Sabe, é um negócio de MBL, grupo políticos, até o Podemos, se você for parar pra pensar, entendeu? Você sabe que tem caras lá no Podemos que não são flores que se cheirem, né? Você sabe que todo partido político é um comunado de bosta, né? Então, meio que não tem o que fazer, né? Não, todo partido político tem gente boa e tem gente ruim. Mesmo aqueles com pior fama, você tem gente que é boa, gente que presta. Eu conheci muito político bom. Sim. Né? Tem gente bem intencionada na política, a gente não pode generalizar. Agora, que tem uma parcela muito ruim e que, infelizmente, o nosso sistema acaba estimulando esses ruins, isso é verdade. Por isso que a gente tem que mudar isso aí, mudar esse jogo. Né? Isso é fundamentalmente importante. E o que tu acha dos debates, cara? Debates que tem na TV e tudo mais lá. Porque assim, eu assisto esses debates aí, confesso que pra me divertir, porque aquilo ali é um circo fudido. Nada se aprende lá, né? Não tem, por exemplo, eu te pergunto A, em vez de você me responder, você me ataca. Sabe? Então, assim, tá se preparando pra isso? Como é que tu vê isso no teu horizonte, cara? É pra eu responder ou é pra fazer uma brincadeira de não responder também? Tu que sabe. Eu não sei, político tem esse lance de eu perguntar uma parada e o cara não me responder. Mas você tá saindo bem. Não, olha só. Na verdade, eu entrei, né, e eu coloquei muito claro, olha, eu não sou... Antes de eu entrar, eu não sou político. Eu fui com o juiz, é um trabalho diferente, uma lógica diferente da política. Como ministro da Justiça, é uma função política, mas eu sempre me considerei assim meio um quadro técnico, entendeu? Sim. Eu me via lá, falavam eu e o Paulo Guedes, eram os ministros técnicos da ala técnica, tinha outros também. E daí tinha contraponto da ala ideológica, sei lá o que é isso. Tu considera isso ideal, que o ministério seja técnico e não político? Eu acho que envolve ali tanto técnica como política. Porque, por exemplo, eu tinha que conversar com o Congresso, que eu tenho uns projetos lá, você tem que fazer construções. Então, mas eu não era assim, o que eu quero dizer, eu não era político partidário, entendeu? Eu não estava ali para... Até porque eu não era filiado a nenhum partido. Eu não estava ali para favorecer os planos políticos do presidente. Se tivesse isso, estava lá até hoje, né? Mas não é favorecer os planos políticos do presidente, é mais um loteamento, como a gente viu aí na história do Brasil inteira. Isso eu nunca fiz, vou te falar a verdade, né? Quando eu assumi lá, o presidente, ele colocou para mim que eu teria carta branca nas nomeações, fiz as nomeações técnicas, chamei gente que conhecia do assunto, e o Ministério Público, o Ministério da Justiça funcionou bem, tá? O combate à corrupção, de fato, foi sabotado. Mas, por exemplo, a gente teve uma queda de assassinatos de 19% em 2019, que é o ano da minha gestão. Tá? O IPEA aponta que foi de 22%. E aqui eu não estou jogando o número, não. Pode ir lá ver que é isso mesmo. Isso significou menos 10 mil assassinatos no Brasil em 2019 em relação a 2018. A gente teve projeto bom lá como Programa de Vigia das Fronteiras, que melhorou, ainda longe do ideal, na época que foi aplicado. Teve o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava esquecido pelos governos anteriores. Nós revitalizamos. Isso é um negócio bem legal. Que é aquele negócio de investigação
que você isola o local do crime, você colhe o material corpóreo, né, da vítima, mas também do suspeito lá que teve no local do crime, tira o perfil genético, o DNA, né, e você cruza num banco de dados nacional e você consegue identificar, muitas vezes, quem cometeu o crime. Você colhe tanto do local do crime como de quem foi condenado na justiça por crimes violentos. Então, teve um caso que, para mim, assim, foi muito legal. Tinha uma menina que, infelizmente, em Curitiba foi assassinada em 2000... Estava em 2009 lá, não? Não, cheguei lá em 2016. Em 2009 teve uma menina que foi assassinada, 9 anos, ela saiu da escola, foi até a casa dela, sumiu no caminho, encontraram o corpo dela dias depois numa mala na rodoviária. E aquilo foi um negócio na cidade. O Jean lembra, ó. Porque meus pais não deixavam eu sair sozinho nessa época, aí porque rolou essa Não, foi parada. 2009. Aham, 2009 isso. 2009. Aquilo paralisou a cidade por um mês, a atenção da cidade e tal. E não conseguiam descobrir o culpado. Viram as câmeras e tal. Essas câmeras são as porcarias, não funcionam muito bem. Sim. E ficou impune o assassinato. Daí, nesse ano, 2019, a gente tinha esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Tinha sido criado por uma lei em 2013, mas o governo do PT não quis aplicar a lei, porque era contra, sei lá por quê. A gente pegou em 2019, não, vamos revitalizar esse banco e vamos investir nesse banco. E a gente começou uma política de colher o perfil genético da população carcerária, gente que tinha sido condenado por crime violento. E chegou num cara que estava em São Paulo, aqui num presídio, colheu o perfil genético dele, cruzou, colocou no banco de dados, e aí deu aquele correspondência, né, que eles chamam de match. E aí, bem, o cara tinha... Aí até confessou, né, que ele também tinha sido o autor do assassinato daquela menina. Ele estava preso por abuso de menores, coisa assim. Era um cara que ia sair em pouco tempo, mas aí, por conta disso, graças a Deus, vai ficar muito tempo na prisão. Graças a Deus. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez e que foi bem legal, né? A Rede Nacional de Perfil Genético. Então, a gente conseguiu avançar bem ali no Ministério da Justiça nessas partes de combate ao crime violento e crime organizado. Tivemos aquela transferência dos presos PCC, aqui de São Paulo. O pessoal, mas pegou os caras, tirou do presídio e colocou no outro. Qual que é a importância disso? Meu amigo, esses caras, ninguém tinha coragem de mexer com esses caras. Eles cometeram aqueles atentados terroristas lá de 2006, paralisaram São Paulo, porque eles não queriam ser transferidos para a presídio federal, e conseguiram. Não foram transferidos. Isso é louco, né? E aí ficaram lá. Uma das primeiras coisas que a gente fez em 2019, quando a gente assumiu lá o ministério, esses caras vão para a presídio federal. E é game over para eles. Fizemos uma operação quase de guerra, junto com o governo de São Paulo aqui, que apoiou o novo governador, né, o João Dória, faça-se justiça, deu apoio para isso. Fizemos toda uma operação porque a gente precisava transferir sem possibilidade de resgate, em sigilo, e também evitar que tivesse um salve geral no país inteiro, né? que era um risco. E aí foi adotada uma série de estratégias, né? A Operação Abafa em presídios que eram dominados pelo PCC, na mesma data, colocar todos os policiais na rua. Foi uma operação que envolveu as Forças Armadas e tal. E a gente mudou as regras do presídio federal, a partir do dia da entrada deles. A partir do dia da entrada deles, conversa só por parlatório e só gravada. Tudo com gravado. Então você não consegue mais mandar ordem de assassinato lá para fora, né, por conta dessa mudança de regra. Então a gente enfrentou o crime organizado como nem outro ministério tinha feito. Isso e outras coisas, tá? Esse é um exemplo. Mas a gente conseguiu avançar. Confisco de bem de traficante, aumentou um monte durante ali a minha Dá pra gestão. financiar o Estado só nisso, né? Se você é mais eficiente nesse sequestro e confisco, entendeu? Então a gente conseguiu avançar. Então eu sempre me considerei técnico, né? Agora, antes de entrar, me filiar, eu coloquei, ó, não tenho uma vida de político. Agora, eu não vou ficar falando que eu estou afiliado a um partido político, que sou pré-candidato, que eu não sou político, que eu estou sendo hipócrita. Você é político, né? Agora eu assumi Sim. a veste, né? Sim. De político, mas antes eu não era. Entendeu? Então, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não sou. Agora, tem que construir boa política. Não pode ser política do mensalão, do petrolão, da rachadinha, e para mim também isso é política da recessão. É. Entendi.
Cara, olha que drink bonito. Bonito. Esse é aquele de café lá com... Não sei, cara. Eu não sei o que tem. O que tem aqui, Tiagão? Então esse é de café, o Espresso Martini. Mas vocês Espresso Martini. estão bem servidos, né? Incrível. Muito bom. Cara, eu te perguntei sobre os debates, porque Os debates, eu né? sinto Puxa, que eles têm uma... Você viu que eu não te respondi no final, Não, né? então, mas é que eu sinto que eles têm uma falha fundamental que é não se debate de verdade ali, né? Como é que você enxerga isso daí, Os cara? debates são horríveis, a verdade é, se vou ser justo, não é só um entretenimento, né? É um entretenimento Acaba político. se tornando, né? É. Acho que precisa de uma Mas reformulação. será que vocês ali, tudo conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow, você